Nesta sessão, nós vamos aprender a trabalhar com listas no Android e nós vamos desenvolver esse aplicativo, que é uma lista que contém dados e a imagem de personagens, né, dos amiguinhos do Felpudo aí. Então, nessa aplicação a gente vai aprender como a gente vai guardar os dados, que no caso aqui são o nome do personagem, um texto, né, uma descrição para esse personagem, o caminho para uma imagem, né, como a gente vai criar esse modelo de dados e como que a gente vai trabalhar com os list views, que são essas listas, tá? A gente vai criar a lista, vai criar o layout da célula da lista, tá legal? E quando você clicar em algum dos personagens, ele vai abrir aqui um pop-up com a descrição do personagem que você selecionou, tá legal? E aí com isso a gente já vai aprender a maneira mais correta de trabalhar com uma aplicação de mobile hoje, que é o MVC, né, que é a forma de você estruturar o modelo de dado e o modelo de view, tá ok? Então com essa aplicação aqui a gente vai aprender a usar as listas, estruturar os dados dessa lista e exibir corretamente os dados na lista, tá legal? Então vamos começar. Bom pessoal, então agora a gente vai começar a aprender a trabalhar com as listas para a gente criar uma aplicação onde a gente vai carregar as imagens desses personagens aqui, e essas imagens vão estar ligadas a um objeto de dados que vai conter o nome do personagem e a descrição de cada um desses personagens aqui, tá? Para isso a gente vai precisar primeiro aprender a trabalhar e manipular um componente, ele está aqui no Containers, que é o List View. O List View ele serve para a gente criar aplicativos que tem uma série de informações organizadas em lista, tá? Se você olhar os principais aplicativos sociais, aí os maiores aplicativos que a gente tem, quase todos eles são baseados em listas, tá legal? O Mercado Livre, o WhatsApp, Facebook, Instagram, iFood, todos esses aplicativos, quando você está usando eles, você está o tempo todo navegando dentro de uma grande lista, né? Então, para aprender a usar aqui as listas, vamos começar com o List View. Então eu vou arrastar ele para o meio do palco. Ele vai criar uma lista no meu palco inteiro aqui. Para a gente adicionar um dado numa lista, primeiro vamos dar um ID para essa lista, a minha lista. E aí por enquanto eu não vou mexer muito no layout, no aspecto da lista, tá? Vamos aprender a colocar os dados nessa lista. Eu estou com um projeto novo criado aqui, eu chamei ele de Cards do Felpudo. Por enquanto a única coisa que eu fiz foi importar as imagens, que são as imagens dos personagens, e trocar o ícone da aplicação também. Então eu criei um íconezinho do personagem, um ícone de cartão, que é esse aqui. Então só isso que eu mexi no arquivo por enquanto. E também aqui no Android Manifest, trocando aqui o tema do Action Bar, a gente consegue esconder o Action Bar. Eu só deixei o Action Bar como a gente vai trabalhar com essa classe aqui, Compat Activity. Lembra que ela tem um Action Bar por default. Se você quiser esconder ele, você usa esse tema aqui, ó, Compat Light No Action Bar. Mais para frente na aula de Material Design eu vou até voltar e falar um pouco disso aqui. Tá? A gente já fez também isso aqui na aula do aeroporto, né? No aplicativo do aeroporto. Então, para a gente fazer alguns dados aparecerem na nossa lista, então a gente tem lá na nossa Activity Menu essa lista. Pode ver que eu, por fechar e abrir, ele até atualizou aqui o desenho da lista para mim, né? Mas para a gente inserir algum dado nessa lista, a gente vai precisar de duas coisas. Na verdade são três. Uma delas a gente já tem, que é a lista, que é o componente, o List View. A gente vai precisar de mais duas coisas, que são um array. O array, na verdade, ele pode ser uma lista de nomes, de números, IDs, imagens, né? No caso, eu vou criar uma lista de nomes. Então, eu vou criar um string
um array de strings aqui, vou chamar de lista nomes e vou armazenar alguns nomes nessa lista aqui, todos eles entre aspas, separados por vírgula, tá? Então vamos criar um array com alguns nomes aqui. Então eu inseri alguns nomes aqui numa lista, tá? Baseado nas imagens que eu importei aqui para o meu projeto, tá legal? Então são nomes que são strings separados por vírgula. Essa é a segunda peça que a gente precisa. A terceira peça é o adaptador. O adaptador é o componente que ele vai pegar o meu string e vai converter esse string e vai acertar esse valor, vai inserir esse valor num componente visual que a gente tenha, no caso um layout, né, com um text view para eu inserir esse campo aqui de texto, né? Então, para a gente criar o nosso adaptador, eu uso o componente arrayAdapter e eu falo para ele que o tipo desse componente é string. Então, com essa classe aqui, eu consigo criar um objeto adaptador, tá? Para inserir um array de string dentro da lista. Então, eu vou chamar ele de meu adaptador. New array adapter. Construtor dele, application context, get application context. O layout que você quer utilizar, a gente usa aqui um Android.simpleListItem 1. Deixa eu quebrar essa sentença aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, o adaptador, o construtor dele aqui é o application context, onde ele está sendo inserido, o contexto, né? O item visual que ele vai ter que modificar. No caso, esse layout aqui ele é um layout padrão do nosso list view, tá? Por isso que ele está registrado lá no r.layout. E esse aqui é o campo de texto desse layout. O ID desse campo de texto é android.r.id.text1. E sim, agora sim, o array que a gente criou aqui, que no caso é o lista de nomes, tá legal? Então com isso aqui, a gente tem lá o componente que vai juntar o nosso array com o componente visual lá. Ele pegou lá pelo layout, o objeto que é, o ID do objeto, e com quem que ele vai juntar esse componente aqui, no caso o text view, né, com que dado que ele vai juntar. E só de criar o adaptador não adianta nada, né? Você ainda precisa falar minha lista, que no caso é um componente list view, né? A gente ainda não importou ele aqui. Minha lista, receber find view by id, r.id. minha lista, set adapter, meu adaptador, tá ok? Aí agora a gente tem tudo que a gente precisa. Só recapitulando aqui, eu fiz algumas configurações no projeto, né? O ícone, o layout aqui para tirar a barrinha dele, já importei as imagens que eu vou usar lá na frente. E inseri um campo aqui que é o list view, tá legal? Aqui no meu main activity a gente declarou um array de strings, um array adapter e setou a lista com esse adaptador, tá? O que a gente fez, tudo isso que a gente fez aqui, foi simplesmente transferir essa lista para dentro dos itens do meu list view.
Então, essa aqui é a nossa aplicação rolando. A gente tem uma lista com os itens inseridos nela a partir de um array. Tá legal? No próximo vídeo, aí, só para não ficar muito longo o vídeo, no próximo vídeo a gente adiciona o evento de clicar no item da lista, ok? Bom, pessoal, então continuando aqui, a gente pode também acrescentar um evento para tocar na lista, por exemplo, tocar um item da lista, por exemplo. Então, eu falando assim, minha lista ponto set on item, percebe que tem o on click e o on item click. É o on item click que eu quero. Ó, new adapter on item click listener. Essa função aqui, ela te devolve a posição, ó, é esse valor i do item que foi tocado na lista, tá? Então, vamos exibir um toast aqui, por exemplo, ó. Vou pegar esse segundo que ele já cria direto para mim, o comando, né? E eu quero que ele exiba aqui a lista de nomes. Vamos primeiro pedir para ele exibir o número i, que é o argumento dessa função aqui. Depois que ele abre aqui no simulador, ó, depois eu vou ajustar o tamanho aqui da lista. A gente tem os itens carregados e se você der um clique em algum deles, ó, ele te retorna o i, por causa da função item click listener. E esse item é o índice, então esse primeiro aqui, ó, percebe que ele é o 0, vai até o último item da nossa lista, né? Se você quiser resgatar ou quiser exibir algum valor aqui, você pode usar a posição i, ó, da lista de nomes, por exemplo. Então, que é a mesma lista que está ligada, né, nesse list view, né? Então, a partir daí você consegue, no caso aqui ele vai exibir o nome que foi clicado, né? Mas você conseguiria manipular o seu dado a partir daí, só tendo essa posição, né? Porque futuramente a gente vai estar criando, na verdade, uma série de dados, né? A gente vai criar um objeto mais complexo com uma série de dados para alimentar a nossa lista ali, tá? Então, com isso aqui, criando o string, o array de string, criando o adaptador, setando isso na lista e criando o evento de clique, a gente vai ter isso aqui, que é uma lista sendo exibida. Se você clicar, ele vai dar um toast aqui com o valor do item que foi clicado. Tá legal? Como eu falei para vocês, essa lista é uma lista simples. Pode ver que na hora que a gente usa o adaptador, a gente usa o adaptador, o Array Adapter, que é o mais básico de todos aí que a gente tem. E ele já utiliza o layout para nossa lista, que é um Simple List Item 1, tá? Que é um layout com um item simples só, né? Se você quiser incrementar essa célula aqui, que é o que a gente vai fazer a seguir, quiser colocar uma imagem, trocar a cor do fundo, trocar a fonte, a gente tem que criar o nosso próprio layout, tá legal? E começa por aqui, a gente vai também trabalhar dessa mesma forma, mas a gente vai ter que criar um layout separado e criar um adaptador para usar esse layout na hora de pegar o meu dado e criar essa célula aqui, esse item da minha lista. Tá legal? Então isso a gente começa a entender a partir da próxima aula. Por enquanto a gente já sabe criar e manipular uma lista simples, né? Próximo passo é a gente criar um layout e começar a colocar mais componente nessa lista, tá? Então, pessoal, o próximo passo aí para a gente deixar essa nossa lista mais interessante, né, com mais componentes, ali uma imagem, outros componentes de interface aqui,
a gente vai ter que dar uma voltinha, não vai ser tão simples quanto usar essa lista simples, né? Mas é também uma tarefa aí tranquila, tá? Para começar, a gente precisa criar o layout que a gente vai usar aqui como célula da lista, como seria um item da lista, né? Então eu vou criar esse layout separado. Eu vou lá na pastinha res, layout, new, layout resource file. No caso eu quero um constraint layout, tá? E eu vou chamar ele de minha célula. Ok? É o meu layout que vai ser posicionado ali dentro de cada um desses itens aqui da minha lista. Para esse layout eu vou querer só um image view. Por enquanto eu nem vou pensar muito em alinhamento, em posições, tá? Só para a gente fazer ele funcionar. Depois a gente muda os aspectos lá, configura as cores, tal, para ele funcionar certo. Então beleza, o ícone. Vamos deixar ele bem menor aqui. Eu por enquanto só vou colocar 2 textos aqui. Ok? Vamos chamar essa imagem aqui, ó, de meu ícone. Esse aqui vai ser o título, que vai ser o nome do personagem, ó, meu título. E eu vou colocar meu também, mas eu vou usar o prefixo meu mais descrição, tá? Então são 3 campos que eles estão dentro da célula, dentro do meu XML. E aí agora a gente precisa criar as classes que vão alimentar o meu adaptador. No caso eu não vou querer usar mais esse adaptador, esse array adapter aqui, tá? Depois eu vou apagar isso aqui, mas por enquanto vamos estruturar a nossa aplicação aí para a gente criar esse array adapter que vai encaixar aqueles dados ali com aqueles componentes visuais que eu criei, tá legal? Então o primeiro passo aqui, pessoal, é a gente criar um modelo de dado que a gente vai querer usar para essa nossa lista. Então o meu modelo de dado ele vai ser uma classe, então eu vou declarar aqui, ó, class, que dados que eu vou querer ter lá? Eu vou querer ter o ícone na verdade é só o caminho para uma imagem que eu já importei no meu projeto, então esse ícone ele vai ser um int, que eu vou chamar ele de ícone, e eu vou querer mais 2 variáveis aqui, pode ser private, string nome e string descrição. Então são 3 variáveis que eu vou querer aqui. Lembra que para essa classe a gente vai criar também eu vou dar um botão direito, ó, generate, eu vou criar o método construtor de acordo com essas 3 variáveis aqui. E a gente pode ter também o modelo de get para a gente obter esses 3 dados aqui, tá legal? Então essa aqui é a minha classe dados personagens. Percebam que eu criei a classe na mesma activity, aqui no mesmo arquivo Java, né? Se a gente for lá explorar os arquivos, você vai ver que agora dentro dessa classe aqui você vai ter a main activity e você vai ter uma outra classe, ó, que chama dados personagem. É praticamente a mesma coisa de se criar um novo arquivo, né, e jogar essa classe lá. Vocês vão ver que é 2 formas diferentes de trabalhar, mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? Além desse modelo de dado, eu preciso de uma classe que vai ajudar a gente a transferir esse modelo para a view, que eu vou chamar ela classe view personagem, e essa classe aqui ela só vai ter 3 objetos visuais aqui, que vai ser um image view, que eu vou chamar de ícone,
um text view. Na verdade eu não vou chamar de nome não, eu vou chamar ele de título, porque é o campo de texto, né, do título ali. Até aqui no personagem eu vou chamar ele de título também. Legal, que aí fica título e descrição para todo mundo. Bacana. Então, criei lá uma classe que é o modelo de view. Vamos então, para não estender muito essa aula, na próxima aula a gente vai criar uma classe customizada, uma classe nossa, que vai ser a classe do ArrayAdapter. Esse ArrayAdapter aqui, do tipo string, ele só serve para você colocar uma fila de dados ali, no caso uma lista, né? O que a gente quer, na verdade, é colocar 3 filas de dado agora. Então a gente vai precisar criar esses modelos de dados aqui dos personagens, né? Mais ou menos o que a gente fez aqui com a lista é inicializar os valores dessa lista de dados e criar uma lista, um adaptador para passar esses dados lá para a minha lista, tá? Então vamos fazer isso a partir da próxima aula, criar esse modelo do adaptador. Então, como eu falei na aula anterior, a gente vai ter um modelo de dados aqui, que eu vou chamar de dados personagem, e a gente precisa agora de um adaptador que aceite esse modelo de dado e transforme esse modelo de dado nos objetos visuais lá que vão entrar como célula da minha lista, tá? Por isso que a gente precisa de uma classe view aqui, tá legal? Que já tem esses 3 modelos visuais aqui dentro, esses 3 componentes visuais aqui dentro, tá? Então, para a gente criar a nossa classe do adaptador, eu vou declarar também aqui, ó, uma nova classe, que eu vou chamar de meu adaptador. E essa classe ela vai estender as funções da classe ArrayAdapter. Eu vou implementar aqui o método construtor, que ele vai trazer a função básica aqui do ArrayAdapter para construir ele. E a gente precisa inserir também 3 métodos obrigatórios dessa função. Então eu vou colocar aqui o override methods, que no caso vai ser o add, getCount e getView. Tá legal? Então com isso está completa a nossa classe. E a getView, pessoal, é a função que retorna para a gente a célula que é colocada aqui dentro, tá? Retorna para a gente, na verdade, o objeto que é usado aqui como célula da lista. Então é dentro dessa função aqui que a gente vai ter que pegar o nosso modelo do dado, pegar o modelo da nossa célula que a gente criou, do modelo da nossa view, né? E devolver nessa função. E depois lá para frente, quando a gente ligar o adaptador nessa classe meu adaptador, é o que ele vai fazer. Ele vai percorrer o array lá de dados e vai transformar todo mundo em um objeto do tipo view, né? Então é isso que a gente vai ter que fazer aqui agora, então. Então, dentro dessa função aqui, eu vou declarar um objeto tipo view. E ela vai receber o convertView, que é esse objeto passado por argumento. Eu vou criar um objeto viewPersonagens. E aí a gente pergunta, se o convertView for nulo, se ele for vazio, tá? Na hora que ele estiver obtendo essas views aqui, essa função ela é chamada na hora que você cria o adaptador e ele vai percorrer cada item da lista, populando essa lista aí com esse layout, tá? Se ele não existir ainda, então dentro dessa funçãozinha ele vai ser criado. Então
você vai ter que chamar aqui um layout inflator, Então, o layout inflator ele vai trazer aquele layout, aquele XML que a gente tem, né, para que a gente possa alterar os itens dele. Então, e aqui a gente vai falar quem vai ser o layout utilizado, tá? Minha view recebe inflator, é isso. Layout minha célula. E ele tem dois argumentos aqui. Ok? Então a partir de agora, view personagem. Instancio uma nova view personagem, um novo objeto do tipo view, que ele vai devolver os três itens aqui, ó. Dentro dele ele tem ícone, que é o meu image view. Find view by ID. Então com isso a gente obteve lá o layout que a gente tinha criado e criou um novo objeto do tipo view personagem, que é essa classe que a gente criou aqui agora há pouco, e inicializou essa classe, os componentes visuais dessa classe com uma cópia, seria, né, do que a gente tem aqui na nossa célula. Tá legal? Então com isso aqui agora, a gente vai usar esse set tag. O taguear seria registrar essa célula como o item, né, aqui da lista. Então, se ainda aquele item for nulo, ele cria essa nova view e registra ela como item, tá? Se não, quer dizer que ela já existe, na verdade, né? Senão ele só vai pegar da célula que já existe, tá? Deve ser por alguma questão ali de atualizar, redesenhar ali as views, né? Ele só obtém a tag dele lá. E aí percebam que até aqui, pessoal, a única coisa que a gente fez foi criar um objeto visual. A gente instanciou um objeto visual aqui, mas não fez nada com ele ainda, né? O que a gente precisa fazer agora é, nesse momento, utilizar o nosso modelo de dados que a gente criou, que é o dados personagem, né? Então, eu posso criar aqui um novo objeto dados personagem. Para cada objeto que eu criar do dados personagem, eu obtenho o item
dentro dessa classe, nessa posição, que é na verdade a posição atual da célula que ele está obtendo, né? E aí eu faço a atualização, ó, view personagem, ponto ícone, set image resource, vou pegar lá o valor do ícone, e a mesma coisa com os outros dois componentes, que é título, set text, ok? Aí com isso você mudou o valor desses campos aqui dos componentes, e agora na verdade você tem que retornar, essa função aqui ela retorna um objeto do tipo view, né? Então o retorno dela aqui no caso vai ser minha view, né? O objeto, vamos dizer assim, mais complexo, que já vai ter os 3 componentes, né, os 2 textos e a imagem, e o modelo de dados já, que ele já obteve aqui, e trocou o valor deles pelo que estava dentro do modelo de dados. Então com isso aqui, pessoal, um pouquinho de código aí, né, mas fazendo algumas vezes vocês entendem, pegam aí a manha, fora que você pode reaproveitar essa estrutura para os próximos projetos também, né? Fazendo isso aqui, então você só criou a classe do adaptador. Agora a gente precisa utilizar esse adaptador. A gente precisa ligar a nossa lista, que ela está ligada no adaptador antigo, o adaptador simples, né? Vamos fazer então isso na próxima aula. Então vamos lá, pessoal. Aqui na função onCreate, quando a minha view foi ativada ali, né? O que ele faz? Ele cria um adaptador novo e seta minha lista com esse adaptador. Isso aqui eu não quero mais, tá? Vamos pegar isso tudo aqui e eu vou comentar. Eu vou colocar aqui, ó, 2 barras, 2 asteriscos. E vou jogar isso aqui dentro, não tenho mais nada aqui, tá? Minha lista nem vai estar mais funcionando. Eu só quero, na verdade, isso aqui. Vou inicializar minha lista e pode setar ela como o meu adaptador. Depois, é claro, de eu criar o meu adaptador. No caso, então, o meu adaptador vai ser esse objeto da classe meu adaptador, né? Então, para a gente criar um objeto desse, meu adaptador, para inicializar ele, new, meu adaptador, application context, e o layout que a gente vai utilizar, que no caso é o r.layout.minhacélula. É só isso que tem que fazer. Porém, pessoal, se a gente parar para pensar agora, essa lista de nomes aqui, ela ficou inutilizada, né? Deixa eu tirar quem a gente não está usando mais. Essa lista aqui ficou inutilizada, porque antes ela era usada para popular esse array adapter, né? E agora não, agora a gente está usando um modelo de dado que a gente criou, tá? Que é esse dados personagem. Ele está obtendo lá pelo array adapter o dado do personagem aqui, tá? Mas em nenhum momento a gente inicializou essa lista aqui, esse array aqui, dados personagem, tá? Então a gente precisa inserir o conteúdo nele. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que criar um forzinho aqui, antes da gente inicializar o adaptador. Vamos fazer então, eu vou até inicializar um contador aqui. E eu vou falar assim, ó, vou fazer um for. Eu acho que a gente não usou esse for ainda, mas se você tem uma lista de strings, tem um array de string, no caso é o que eu tenho aqui, ó, lista de nomes. Você pode fazer um for nesse array da seguinte maneira, ó, for string
dá um nome qualquer para o seu string em lista de nomes, no caso, né? Então, para cada item do lista de nomes, ele assume a variável nome. Então, aqui dentro, nome vale cada um desses índices que ele buscar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro, na verdade, vai ser criar um objeto, ó, dados personagem. Inicializar esse objeto, new. Esse objeto aqui ele precisa de 3 argumentos para ser inicializado. Então, a gente faz um for na lista de nomes. O nome lá da lista de nomes. Ou, no caso, o próprio argumento nome, né, dentro desse for, está valendo como nome. No caso, são 3 itens. O primeiro é o ícone, né, que é uma lista de números inteiros, né, que a gente não tem ainda. Vamos criar ela aqui, só para a gente ter alguma coisa ali. Depois a gente muda os valores, deixa bonitinho lá. Então, lista ícones. Aí vou pôr aqui alguns números inteiros mesmo. Ó. Na verdade, eu vou ter que ter o mesmo número de... Vou pôr um único item aqui. r.id. Drawable. Eu vou pegar qualquer imagem aqui, ó. Vou pegar do felpudo no carrinho mesmo. E eu vou deixar esse array com o mesmo tamanho desse, tá? Então ele tem 3, 6, 9, 12 itens, né? Então esse cara vai ficar com 12 também. Tá legal? Depois a gente vai trocar esses arrays aqui para deixar a lista bonitona lá. E eu preciso também de um array lista de descrições. Por enquanto eu vou usar o mesmo aqui, ó. Só vou mudar. Legal, então a gente tem primeiro lista ícones, que é com um número inteiro, né? Nome, que é o argumento que ele já obteve daqui. Lista de descrições, tá legal? Então, ele fez esse for. Para cada item que ele percorrer da lista, ele cria o dados personagens. E aí, no meu computador, ele adiciona esse objeto, ó, dados personagem, e incrementa o i. Percebam que esse for aqui ele não tem um incremento, tá? Então, essa classe do ArrayAdapter, ele já vai ter a minha lista de objetos, né, do tipo dados personagens. Você vai adicionar cada um desses objetos que você criar, incrementar ali o laço, né, e no final setar o adaptador. Com isso aqui, vamos ver o que a gente já tem na aplicação. Tá ok então, pessoal? Então, isso aqui é a nossa célula customizada. Eu acho que ficou deve estar um elemento em cima do outro lá, por isso que não está aparecendo os dois labels ali, né? Na célula, na verdade. Já que é um layout constraint, vamos só prender eles aqui. E também ele estava reclamando aqui, o meu console, eu acabei trocando as bolas aqui na inicialização dessas variáveis, tá? Tava trocado aqui o título aqui, por isso que ele deu um errinho. Então se vocês viram eu errando isso lá atrás, sabe que eu consertei agora. Tá legal, pessoal? E só falta um constraintzinho aqui desse para esse, para ele ficar embaixo, não fica um sobreposto ao outro ali. Mas está lá. Isso tudo aqui é para mostrar para vocês como que funciona esse modelo para serializar esses dados
tá? A gente criou o nosso modelo de dados aqui, que no caso é essa classe aqui, ó, dados personagens. A gente criou, inicializou os nossos dados aqui, criou o nosso próprio adaptador, tá? E aí, aqui a gente só está inicializando o valor dos dados, né? E aí, através dessa classe do meu adaptador, a gente faz essa conversão de criar uma view com todos esses componentes, pegar o nosso dado, né, o nosso modelo de dado que a gente criou, e setar isso daí, setar o ícone, o texto e retornar essa view lá para a classe do adaptador e usar esse adaptador na minha lista, tá? Então com isso a gente vai conseguir customizar a nossa lista do jeito que a gente quiser. Se quiser colocar um botão, uma imagem, sei lá, até um vídeo, um web view, qualquer coisa dentro lá da célula da sua lista, você vai conseguir a partir de agora, então, tá? Então, com isso aqui nossa aplicação está funcionando. Eu vou a partir da próxima aula, então, finalizar essa aplicação. Quando você clicar, ele vai disparar um pop-up aqui com as informações do personagem. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai só terminar essa aplicação e deixar o layout construído, bonitinho aí, e fazendo esse evento aí de disparar o alerta em pop-up com a descrição do personagem que a gente selecionar. Tá legal? Mas com o que a gente tem até aqui de base de código, você já consegue, e com o que a gente já viu nas aulas, você já conseguiria basicamente terminar esse projeto aí. Mas a gente ainda vai ter aí 1 ou 2 vídeos para finalizar esse projeto, tá legal? Bom, pessoal, então vamos começar a arrumar esse layout aqui. Eu acho que a gente pode já de cara ir lá no Colors e criar algumas cores aí para a gente definir. Eu quero definir, por exemplo, cor fundo ícone, que eu vou querer um verde aqui, ó. Então você pode já clicar aqui e selecionar, fica bem mais visual, né? O íconezinho verde que vai ficar no fundo da imagem. Eu quero também a cor fundo descrição, que eu vou querer um rosinha mais claro aqui, pode ser. E eu vou querer também cor fundo, que eu vou querer um verde um pouco mais escuro aqui, ó, tá? Legal, depois eu dou uma equilibrada nessas cores aí. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, tem até umas paletas de cores bem interessantes pra gente usar aqui. Não vem ao caso ainda, mas eu tô chutando as cores aqui, mas existe uma regra, assim, existe um padrão para se selecionar essas cores. Voltando lá na minha célula, então eu vamos só rearrumar esses componentes aqui. Eu vou selecionar eles todos, ou nem precisa selecionar, e clica aqui, ó, que você desliga todos os constraints, tá? Então o que eu quero aqui, na verdade, vai ser essa imagem, eu quero ela com 120 dp. Eu vou querer a cor de fundo dela, ó, por isso que eu já setei lá nos colors, ó, cor fundo ícone. Quero esse verde aqui. Legal. O texto de cima aqui, eu só vou mudar o estilo dele, ó, display 2. E o de baixo, display 1. Quero só diminuir um pouco o tamanho do texto, ó. Procura aqui size já, ó, 45 não, vamos por 35. A imagem, ó, eu vou colar ela em cima e na lateral. Percebe que ela vai ter uma altura fixa, tá? Esse componente de texto, alinho ele com o topo da imagem. Tanto faz da imagem ou do frame, tá? Vou pôr no caso da imagem. E a lateral com a imagem também. E a lateral com o outro lado do frame. Lembra de
alterar aqui o layout width, layout height, de acordo com o que precisar. Então, esse vem abaixo desse, até o final da imagem, alinhado aqui à esquerda, até o final da direita, largura match constraint, altura também match constraint. Lembra das bordas, tá? Umas bordas ficam desnecessárias, né? Dependendo de com quem você alinhar. Se eu alinhar esse cara com essa imagem, ele vai dar 8 de borda de acordo com quem ele está alinhando. Então, eu não vou precisar de borda aqui em cima nesse caso. Se a gente procurar aqui um fonte, ó, a gente pode trocar essas fontes aqui. Até gostei dessa aqui, ó, vamos deixar essa mesmo. Um pouquinho menor só, 27. Sei lá, casual, letra cursiva, vai. Só vou alterar também a imagem do fundo, a cor do fundo, ó. Alguns atributos você vai ter que clicar aqui em View All Attributes, que eles não aparecem na primeira aba, né? Lá eles deixam só alguns mais importantes, né? Então, fundo do texto e a cor do texto podia ser branca, né? Text color. E esse cara aqui, ó. Background do texto. E a cor dele tá bom, tá? Então, tenho aqui os meus dois componentes de texto. Esse aqui eu vou só deixar ele alinhado no centro também. Bacana, então fiz aqui a configuração. Não gostei muito desse verde aqui, vamos só por aqui. Você pode ajustar também as cores que ele já vai alterar lá no seu layout, né? Vou fazer mais um build aqui da aplicação, vamos ver o que a gente vai ter. Então, a gente tem a nossa lista lá, formatadinha, beleza? A lista não está encostando aqui embaixo e do lado por causa do meu layout. Vamos mexer já nisso aqui, ó. Activity Main. Perceba que ela está flutuando aqui, né? Para essa lista dar certo aqui, vamos fazer o seguinte. Vou diminuir ela um pouquinho aqui. Eu quero colocar um image view nessa cena aqui, ó, bem no meio aqui, que vai ser o loginho do felpudo. Vamos deixar aqui uma altura fixa para ele, ó. Eu vou só posicionar ele aqui para cima. Usar os constraints aqui, né? Não estou enxergando o lado dele, então eu vou virar a orientação. Legal, então eu quero essa imagem sempre aqui acima, tá legal? E a minha lista, eu vou colar ela aqui embaixo, ó. Alinha com a parte de baixo, alinha com a esquerda, com a direita e também a parte de baixo aqui, né? Legal, e deixa a altura com o Match Constraint. Legal? A cor do fundo aqui, vamos já trocar o background aqui. Ó, background, color, vou deixar esse rosinha no fundo aqui. E a cor da minha lista, a lista ela também tem uma cor de fundo, tá? Se a gente colocar lá um background, vamos ver que cor a gente pode colocar para a lista, ó. Vou deixar esse azul aqui, vai, só para ver o que acontece. Não ficou muito agradável aqui esse azul.
Eu vou até substituir por pelo escuro aqui, vai. Vamos ver no que dá. Mas legal, ó, vocês viram que funcionou o nosso layout, ó. Beleza? Eu esqueci também de liberar aqui a largura da lista, ó. Ela tem que ficar também match parent ali, né? Vamos só compilar mais uma vez para a gente ver. Então, até aqui a gente tem o nosso layout funcionando do jeito que a gente quer. Customizamos lá o texto, as cores, o número de componentes. A gente também aprendeu a fazer um modelo de dado para serializar essa lista. Tá legal? Então, a última coisa que faltou aí é agora a gente criar o evento de clique. Eu quero clicar na lista e abrir um pop-up lá com as informações dos meus personagens, né? E depois a gente vai finalizar essa lista com todas as imagens e informações. Tá legal? Então deixa só ele compilar aí para a gente ver qual resultado a gente vai ter. Olha lá, minha listinha de personagens. Beleza? Na horizontal e na vertical a lista está funcionando. Beleza, tá? Então vamos para a próxima aula aí, que é o evento do clique, para a gente abrir o pop-up em cima da lista. Bom, então pessoal, eu fiz só mais uma pequena modificação. Eu inverti as cores do fundo e da lista, tirei as beiradas aqui da lista, né? E aí minha aplicação está assim agora. Vamos fazer o evento de clicar em algum item da lista. A gente até já tinha isso no código lá, né? Eu lembro que eu só comentei. Deve estar aqui ainda. Ó. Olha lá, minha lista, set on item click listener. Tá? Eu vou até copiar esse cara aqui. Não quero fazer de novo. Ó. Depois você setou o adaptador, pode ser. Você vai usar lá set on click listener. Faltou importar só essa classe aqui, o adapter view. Dá um alt enter que ele importa. Importar o toast aqui por enquanto, tá? Então lembra que isso aqui a gente já tinha, é só implementar aqui o on item click listener, criar lá o adapter view e ele já vai trazer essa função on click e dentro da função o índice do objeto que foi clicado. Então com isso você já vai obter o nome de quem foi clicado aqui no caso, né? Pelo menos, né? Mas não vai ser isso que a gente vai querer. A gente vai querer, na verdade, abrir um pop-up para disparar as informações que a gente vai querer sobre o personagem aí, né? Então, para a gente abrir esse pop-up, eu vou criar uma nova função aqui. Vamos colocar ela bem no final aqui. Aí, ela ainda vai estar dentro da classe MainActivity. Eu vou criar uma função aqui, cria alerta. Então essa aqui é a nossa lista. Quando você clica, ele está retornando o nome aqui embaixo. É a única coisa que a gente tem, né? Essa lista de nomes por enquanto. Então essa função cria alerta, ela vai ser disparada ao invés do toast. E eu quero exibir as mensagens lá no alerta, tá? Então cria alerta. Então o alerta, pessoal, é um objeto do tipo alert dialog. Então, fazendo isso aqui, você importou a classe alert dialog, criou um objeto meu alerta do tipo alert dialog builder. E aí vamos inicializar esse alerta, ó, new alert dialog builder. O contexto que ele vai ser disparado. E aí a gente configura esse alerta. Ó. Meu alerta.setTitle. Vamos colocar qualquer coisa aqui por enquanto. Ó. Meu alerta.setMessage. Também vou colocar qualquer coisa. Eu já falo, mas tem essa opção setCancelable. Geralmente eu deixo true, que é para você fechar o pop-up se você clicar fora da área do pop-up, né?
ele já esquece o pop-up, ou senão você clica no botão, né? E a gente pode também usar aqui um set icon, r.drawable. sei lá, qualquer. Beleza, então ele criou o alerta, instanciou ele aqui, não mostrou ele ainda, para mostrar você precisa dar lá um meu alerta.create, meu alerta.show para exibir, tá legal? Então, com isso aí a gente já vai ter um clique, um alerta rolando na tela aqui. Então, cliquei, olha lá, pode ver que ele trocou o ícone do pop-up, o título, e se eu clico fora, ó, ele fecha, tá legal? Já que a gente está falando dos alertas, ó, a gente pode também inserir um botão em meu alerta.set positive button. Então eu consigo inserir um botão positivo. Então eu vou falar assim, vamos falar confirma. E a gente adiciona esse dialog interface on click listener para saber quando esse cara foi clicado, tá? No caso, se você clicar no confirma, vamos disparar um toast aqui. Ela cria um novo toast, confirma, mostrou o toast aqui, tá? Da mesma forma que você pode criar um positive button, você pode criar um negative e um neutral button também, tá? Então, são 3 botões, seria um que fica na direita, aqui, e no lado esquerdo é o neutro, tá? Vou deixar aí para vocês testarem. Por enquanto, o que a gente vai ter até aqui é isso aqui, ó. Então, cliquei, ele abriu lá o pop-up, se eu der um confirma, ó, ele disparou um toast aqui para mim. Beleza, pessoal? Última coisa que a gente pode fazer aqui, eu não quero o pop-up com essa mensagem estática aqui, né? Eu quero alimentar essa mensagem com o título, que é o nome da célula que eu cliquei, e uma mensagem aqui dentro, que é a descrição, né, do objeto. Então, na hora que a gente disparar esse cria alerta, o que a gente pode fazer? A gente pode passar por parâmetro o modelo de dado do objeto que foi clicado. Como que a gente pode fazer isso? Ó? A função criar alerta, ela recebe então por parâmetro, aqui ó, dados do personagem, e aí vai alimentar esses itens aqui, ó, o set title é o dados personagem ponto get nome, e a mensagem, ó, dados personagem ponto get descrição, tá legal? E o ícone dados personagem ponto get ícone, que ele vai pegar o drawable do ícone, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. E na hora da chamada, tá? Lógico que ele vai dar erro, né? Mas na hora da chamada de criar o alerta, você precisa instanciar um objeto, ó, dados personagem. De onde que vai vir esse array de dados personagem? Então você inicializa ele aqui, vai receber do um objeto, você tem que fazer um casting dele aqui, ó. Ele vai meu adaptador ponto get item. O item que eu quero pegar, na verdade, é o item i, que é o item que foi clicado, tá? E aí você vai pegar esse item aqui do adaptador, transformar em dados personagem e vai passar por parâmetro para criar o alerta, para disparar o meu alerta ali. Tá legal? Então, com isso aqui, a gente vai ter na nossa aplicação, quando eu clicar, fofura, fofura e a mensagem, o ícone aqui, tá? Só para a gente finalizar, eu vou inserir alguns dados e
trocar as imagens aqui coerentemente, tá? A lista de imagens aqui são algumas imagens que eu já importei para o diretório Drawable. Vamos só inserir esse conteúdo aqui coerentemente para a gente ver ele inserido lá na nossa aplicação. Então, tá? Então vamos exibir, compilar ele novamente. E na lista de descrições aqui, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Então legal, agora ele já disparou com a imagem do felpudo. Olha lá a imagem do outro personagem, do lesmo. Legal. Só faltou ali uma descrição. Eu vou colocar um texto aqui um pouquinho maior. Tá? Vou deixar um texto grande aqui, só para a gente enxergar ali o que está rolando. E aí eu vou copiar ele algumas vezes aqui. Preciso de 12 textos desse, né? Vamos ver se o nosso layout está funcionando. Bacana, ó, a gente tem lá o texto, o título, o texto aqui maior, né? Ele passou o tamanho da caixa aqui. Lá cliquei numa opção. Já veio com a imagem, o título e a descrição. Bacana, pessoal? Então com isso aí, olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aí. A gente aprendeu a usar listas, listas simples, né? Usar uma lista customizada, onde a gente mesmo cria uma célula, utilizar um modelo de dados para nossa aplicação, né? Então a gente consegue criar um modelo de dados, serializar o modelo de dado aqui na lista, né? E já fizemos aí basicamente uma mini aplicaçãozinha aí, daria até para inserir algum conteúdo dentro dessa aplicação. Tá legal? Então espero que vocês estejam gostando aí das aulas até aqui. E próxima sessão a gente vai usar bastante coisa que a gente viu aqui, bastante desses códigos, e vamos desenvolver um outro aplicativo aí com os personagens da turma do felpudo. Beleza, pessoal? Até a próxima aula então. Valeu!